E daí vem aquela frase lá que estudem enquanto eles dormem, que é a maior bobagem, que é uma frase que eu falava pra mim mesma na época do cursinho, não, eu preciso estudar, virar as noites estudando, e hoje a gente vê que o preço que a gente paga por virar uma noite estudando é muito grande. Se você quer um envelhecimento bom, primeira coisa é regular o sono. Sono como o maior investimento que a gente faz, porque se a gente viver 75 anos, 25 anos a gente passou dormindo, e é o necessário, o nosso corpo precisa disso. E vamos para o segundo episódio de Do Avesso Cast. Nós vamos conversar hoje sobre sono. Eu sou a doutora Sara, trabalho com emagrecimento e envelhecimento saudável. E eu sou a doutora Maria Rita e eu trabalho com saúde mental. E hoje, esse assunto que é maravilhoso, que é muito frequente no nosso consultório, no meu pelo menos é bastante, acredito que no teu também, né, Sara? Sim, muito frequente. É, Principalmente pensando aí na obesidade, no envelhecimento. e que está relacionado também a várias doenças, né? Como piora da dor, piora do emagrecimento. Quem quer emagrecer precisa dormir bem, senão vai ter dificuldade de emagrecer. Quem quer criar músculo ali na academia, quem treina bastante, precisa dormir bem, porque a gente tem toda a relação hormonal de noite. Então é um assunto que assim, pega bem as nossas duas áreas e que é muito importante, porque muita gente dorme mal, né? Depois de um certo tempo, muita gente dorme mal e depois do celular eu vejo que cada vez mais. Piorou muito, né? Depois do celular, as luzes. Então, a gente já tem vários artigos falando sobre isso. E realmente, assim, né? Com o próprio envelhecimento, a gente já tem uma produção menor de melatonina. Então, você pode ver, né? Sua avó, provavelmente, ela já dorme menos. Ela perde um pouco o sono, né? Então, acorda de madrugada. Então, assim, isso já é costume aí no envelhecimento. Então, a gente precisa dormir. A gente tinha muito na faculdade, né? Aquela história de não posso dormir porque eu tenho que estudar, então quanto mais eu estudo, melhor para mim. E hoje a gente sabe que isso é tudo mentira, né? É verdade. E tu já teve alguma vez algum, assim, insônia, algum quadro de insônia tu? Já teve? Já sentiu isso na pele? Como que é não dormir? Não, insônia, assim, não. Eu sempre dormi muito pouco, né? Então, assim, na faculdade eu não tinha sono. Não tinha sono. Eu ia dormir meia-noite, 1 hora, 6 horas eu estava instalada. Hoje não, hoje eu já durmo bem, hoje eu já consigo dormir 10 horas aí, deitar e dormir. Mas assim, que eu acordo de madrugada, ou isso, graças a Deus, nunca tive, não. Você já passou por isso? Eu já tive insônia, por isso que eu te perguntei, porque a gente falando assim, né? Parece que é super prático, não? Tu só apaga todas as luzes do quarto, tu janta cedo e vai ler um livro que vai dar sono. E não é assim, né? Porque a insônia, a gente tem que descobrir se ela é primária, né? Se ela é um Uhum. problema mesmo do teu organismo, ou se ela vem de algum transtorno, né? E eu sofro de ansiedade, hoje em dia tá regulada a minha ansiedade. Mas teve épocas da minha vida em que a ansiedade era muito forte e eu não conseguia dormir preocupada, não conseguia, assim, fechar o olho preocupada com situações que ocorreram, que poderiam ocorrer. Na ansiedade, a gente tá sempre no futuro, né? Então, e não conseguia dormir. Já Sim. cheguei a virar a noite sem dormir. Graças a Deus, isso não acontece mais. E hoje, aqui no nosso podcast, no nosso segundo podcast, mas no fim do podcast a gente vai dizer algumas estratégias, né, que a gente indica para os nossos pacientes e também alguns tratamentos naturais que ajudam muito na questão do sono. Graças a Deus eu coloquei isso na minha vida e não tenho mais isso, mas é horrível não dormir de noite. Não, e assim, né? A gente mexe com o ciclo, né? Com o nosso ciclo aí circadiano, e também a gente mexe com muitos hormônios quando a gente não dorme, né? Então, assim, não sei, mas quem já deu plantão à noite, né? Não sei se você chegou a dar bastante, mas assim, fiz muitos plantões à noite. Então, assim, é uma fome. A gente dá 2, 3 horas da manhã, que você tem uma fome. Eu falo, gente, que fome da madrugada é essa? Mas é por conta dos nossos hormônios. Então, você imagina, você não dorme. Aí, o que que acontece? A grelina, né, que é um hormônio da fome, ela começa, o corpo
entende o quê? Que você está tendo uma ameaça à sua sobrevivência e ela aumenta a produção dessa grelina. Então você já tem mais fome por conta disso. E além de tudo, a gente tem a leptina, que é um hormônio da saciedade. E aí, se o seu sono tá ruim, vai diminuir a liberação desse hormônio. Então você imagina, você tem uma menor sensação de estar satisfeito. Então você tem duas coisas, uma que você não vai estar satisfeito nunca e outra que você vai estar tendo fome sempre. Não, e Então você imagina. faz total sentido, porque na época que eu fazia plantão noturno, eu era bem gordinha e tava sempre inflamada também. E também, além disso, né, quando a gente não dorme à noite ou a gente trabalha, tem que trabalhar à noite, no outro dia eu não conseguia ir para uma academia. Eu tava Ressaca, né? imprestável o dia inteiro, assim, era irritada, ansiosa, sabe, chata. Ficava o dia inteiro imprestável. Então, tu não vai, tu não treina, não dá vontade de comer em função dos hormônios que tu falou, né? Acredito eu que pela grelina não dá vontade de comer salada no outro dia, né? Não, você quer te saciar, né? Porque também você não vai ter ali o cortisol, porque você já ficou acordada, você não tem melatonina, você não tem cortisol. E aí você tem uma fome ali insaciável durante o dia, porque você tem que se manter acordada. Então você E- tem que aumentar seu cortisol de alguma forma. O que que você quer? Doce, que é uma forma da gente aumentar o cortisol. não, Ali nas 4, 5 horas da tarde, geralmente, é o horário que a gente mais come doce, e que é o horário o do pico cortisol dele. O cortisol desregula também em função do estresse. Geralmente o que leva Sim. algumas as insônias secundárias, né, é o estresse. A pessoa tem um problema lá financeiro, tem um problema no trabalho, tá preocupado com o filho, ela vai ter dificuldade para dormir às vezes, né, porque tá Uhum. estressada e isso já vai alterar o cortisol dela, que vai repercutir na vida dela. Pode dar aumento de peso, né, vai aumentar a inflamação quando a gente tem alteração do cortisol, aumenta a inflamação, tem aquele aumenta mais na região abdominal, né? Sim, A a gordura. gordura, né? Pode ter queda de cabelo, irritabilidade. Então, assim, tem tudo isso vira um ciclo, né? Tudo isso vem por causa da insônia, gera isso, por causa do estresse, insônia, gera isso, e isso Uma piora bola ainda de mais a neve. qualidade do sono. Exatamente. Aí uma coisa vai puxando a outra e você não consegue mais consertar, né? E para consertar realmente é difícil, né? Consertar um sono, porque primeiro a gente tem que saber a causa dele, né? A gente tem inúmeras causas ainda, além da ansiedade, temos a depressão e temos também, né, as telas, mas temos, assim, o nosso dia a dia, né? E temos os problemas da apneia, né? A apneia do sono também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? E muita gente ronca e nem sabe que ronca, né? Eu atendi uma paciente uma vez que eu estava acompanhando ela para depressão e a gente estava tratando e ela não melhorava, não melhorava e ela morava sozinha, né? E daí eu perguntei para ela, eu falei, tava sempre cansada, era aquela depressão que tu não tem vontade de fazer nada, sabe? Sempre cansada, já acordava cansada. E daí eu falei, como é que é? Como é que é o teu sono? Tu acorda muito? Como é que é? Daí ela não sabia dizer, porque mora sozinha. E daí eu falei, vamos fazer uma polissonografia, que é o exame, para avaliar o ronco. E daí veio que ela fazia várias apneias de noite. Aí ela começou a usar o CPAP, que é um aparelho para diminuir essas apneias. E a gente tirou todos os antidepressivos. Não precisou, porque na verdade o problema dela é que ela não dormia em função dos roncos, né? Acordava cansada, porque o cérebro não oxigena. Além disso, o ronco é um fator de risco aí para morte súbita, né? E para doenças cardíacas, pressão alta. E tudo isso normalizou. Tudo que estava alterado nela normalizou com o uso do CPAP. Então, um simples exame mudou toda a logística dela ali de tratamento. E aí você imagina, né? Ela tomava remédio para dormir, remédio para depressão. Então, assim, como não estava o intestino dessa paciente, a desregulação dos neurotransmissores, serotonina ali principalmente, GABA, melatonina, então desregulava tudo, né? É. E assim, eu acho e tenho certeza que o sono é um baita do investimento. Que quando a gente é jovem, a gente não pensa, a gente quer aproveitar, a gente quer, quando é adolescente, quer sair, tem que estudar, e daí vem aquela frase lá que estuda enquanto eles dormem, que é a maior bobagem, que é uma frase que eu falava pra mim mesma na época do cursinho, não, eu preciso estudar, virar as noites estudando, e hoje a gente vê que o preço que a gente paga por virar uma noite estudando é muito grande, porque tu não vai conseguir reter toda aquela informação, porque tu precisa dormir para reter, né? Existem processos fisiológicos que acontecem no nosso cérebro que a gente precisa dormir depois de estudar, para toda aquela informação recente ali.
ela vai entrar lá no nosso cérebro e ela vai se transformar numa uma memória de longo prazo. E para isso a gente precisa dormir. E a gente não fazia, eu pelo menos não fazia, eu estudava, virava as madrugadas estudando, na época da faculdade também, virava as noites estudando. E daí a gente não se dá conta de que, poxa, tu vai lembrar que ele é muito fugaz, o negócio de estudar antes da prova, é muito fugaz, tu vai logo esquecer, depois tu já nem lembra mais do assunto. Porque tu não dormiu, não descansou. Então eu vejo assim o sono como o maior investimento que a gente faz, porque se a gente viver 75 anos, 25 anos a gente passou dormindo, e é o necessário, o nosso corpo precisa disso. Se a gente dormir menos do que o necessário, a gente vai pagar muito caro com doenças, né, com péssima qualidade de vida, irritabilidade, vai refletir nas nossas relações sociais, no nosso trabalho. Então, eu vejo como um baita do investimento. É exatamente isso. Na verdade, é o que a gente fala na área da regenerativa. O sono, ele é reparador e é onde a gente tem que realmente parar para restaurar aí o sistema. Então, se você quer um envelhecimento bom, a primeira coisa é regular o sono, porque se regulando o sono, você regula o cortisol. Então, assim, você já regula muita coisa. Além de, claro, se a gente pensar aí na obesidade, você já regula também os hormônios, grelina, leptina. Se a gente pensar na diabetes, você melhora já a resistência à insulina, então você também já melhora o diabetes. Então, assim, o sono é completamente ali reparador mesmo. E se a gente pensar, claro, aqueles pacientes que querem ganhar massa muscular, se você não dorme, esquece. Você não dorme, você não tem hormônio de crescimento, você não vai ganhar massa. Que tanto que as crianças que a gente faz uso lá de GH, né, nas crianças que precisa crescer, elas são obrigadas a dormir. Elas têm que dormir, porque senão você vai tomar o hormônio, você só vai ter os efeitos colaterais dele. Você não vai crescer. Então é o que a nossa mãe já falava. Você precisa dormir para crescer. E outro processo que eu acho incrível do nosso cérebro enquanto a gente dorme, ele faz tipo uma lavagem. A gente tem três fases do sono ali, a gente tem o sono mais superficial, mais leve, aí o sono profundo e o sono REM. Cada um ele vai ter um benefício pra gente. E no sono REM, que é o do aprendizado, que é o sono que a gente sonha, que a gente tá, o movimento rápido dos olhos, nesse sono a gente tem como se fosse uma lavagem do cérebro, que vai tirar as toxinas que a gente acumulou durante o dia. E algumas dessas toxinas têm relação com a doença de Alzheimer. Então, quando a gente dorme, a gente previne também a doença de Alzheimer, porque a gente limpa esse cérebro. E outra curiosidade, assim, que o sono REM, a gente tem mais da metade pro fim da noite. Então, pessoas que acordam ali, acorda às 4 da manhã e não, consegue, não dorme mais, ela já tem menos o sono REM. Então, ela já vai ter um prejuízo na sua memória, ela vai ter um prejuízo no seu aprendizado. E pessoas que têm uma insônia mais inicial, ela terá outros prejuízos na criatividade, outros prejuízos, porque o sono ali mais inicial, a gente está mais pegando as memórias do dia, de tudo que aconteceu durante o dia, e sintetizando ali, vendo o que acontece com essas informações, o que o cérebro quer, o que o cérebro não quer. Então, cada processo é muito importante. E eu vejo que tem pessoas que há tantos anos não dormem bem e não passam por esses processos, que eu já atendi várias pessoas que chegam no consultório e dizem que não sabem mais o que é ter sono. Por exemplo, eu às vezes estou olhando TV e durmo olhando TV. Tem pessoas que falam que não sabem o que é ter esse sono, porque não sentem mais sono, precisam do remédio para dormir. E isso é muito triste, porque é algo fisiológico do nosso corpo e atrapalha todo esse processo. E quando a gente fala em remédio, a gente já sabe que hoje tem uns remédios pesados, né? Que, na verdade, se você for colocar no papel os efeitos colaterais das medicações, né? Principalmente aí, se a gente pensar em sonambulismo, em psicose, então assim, você fica num sono, você toma medicação achando que tá tendo um sono bom, e aí você vai lá e seu sono está péssimo, porque você acordou a noite inteira, não é que você acordou, né? Você não sabe que você acordou. Você tá ali comprando, né? Tem uma amiga que compra as coisas. Simplesmente você entrava de madrugada e comprava tudo. Então, assim, você acorda cansada, porque você trabalhou, teoricamente, a noite inteira. Então, você não dormiu nada. Ah, mas eu dormi. Não, você não dormiu. Você As teve um efeito histórias de hipnose aí, né? As histórias dessas medicações são ótimas, porque tu tem que tomar já na cama. Eu sempre falo para os meus pacientes, quando eles já estão em uso, né? Eu não prescrevo muito, como eu trabalho com os fitocannabinoides, não são medicações que eu costumo prescrever.
Eu sempre vou preferir algo mais natural, mas quando a pessoa já chega tomando, sempre falo, tem que tomar na cama, não dá pra tomar e fazer algo, coisas. Eu tive já várias histórias, assim, de ligar pra pessoas e não lembrar. Eu tive uma paciente que ela destruiu o Réveillon da família dela, porque ela tomou na cozinha, conversando com a nora, e dela se pelou, entrou na piscina, brincou com os alimentos. Não, assim, um horror. E depois ficou morrendo de vergonha e não lembrava de nada, ficou com vergonha do que contaram pra ela. Eu hoje mesmo eu tava procurando uns estudos sobre isso, sobre o Zolpidem, e daí eu achei um bem legal, assim, era o cara, ele juntou alguns casos clínicos do Canadá, e daí eram oito, se eu não me engano, eram oito pacientes mesmo, e seis eram réus, seis réus. Todos esses, eles usavam o Zolpidem, todos usaram a medicação. Os réus, eles foram presos em função da medicação. Porque eles tomaram a medicação, daí tinha vários, daí cada um tinha a sua história, era bem legal, assim. Aí um tomou a medicação e daí, tipo, chamaram ele para uma emergência, que ele teve que sair de casa, de carro. Ele saiu de carro e se acidentou. Aí foi parar no hospital, foi para a delegacia, teve que responder o processo, que virou um processo jurídico. E daí lá eles fizeram exame nele, toxicológico, e viram que tinha o Zolpidem na corrente sanguínea. Ele realmente tinha tomado antes e se acidentou, envolveu outras pessoas no acidente. E daí tinha vários tipos. Tinha um senhor que ele levou a medicação, ele tomou de forma até ele se confundiu. Ele foi viajar. Eu não sei para qual país ele foi. Ele foi para um outro país e daí ele foi tomar de manhã o remédio dele da pressão e daí ele levou Hum, todos os estojinhos e ele acabou tomando dois Zolpidem de manhã. Ele se atrapalhou e ele começou a ter sintomas, assim, começou a ficar confuso, ele começou a não falar coisa com coisa e a esposa ficou apavorada, daí destruiu as férias deles. Eles tiveram que ir para a emergência do país que eles estavam. Aí até se descobriu, porque ele não sabia que ele tinha tomado dois Zolpidem, sim. ele achou que ele tinha tomado o remédio da pressão. Daí começaram a achar que ele estava tendo um AVC, que ele estava tendo algum outro problema neurológico. Passou por diversas avaliações, acabou as férias, ele voltou pro país dele. E daí lá foram investigar e descobriram que era o Zolpidem. E daí ele tem vários, é bem legal, assim. Daí tem, conta cada caso de réu que virou em função da medicação por causa disso, de sonambulismo, amnésia, de dar essas parassonias, né, neles e fazer coisas e não lembrar. E de pessoas que tomaram enganado ou realmente já tomavam e tiveram que fazer, tipo, alguma outra coisa, sabe? Tanto que essa medicação é tão perigosa que agora, para prescrever, é obrigatório a receituário azul, né? Que antes não era. Então, isso foi mudado recentemente, por conta realmente dos efeitos colaterais da medicação. E você vê, continua sendo um sono de péssima qualidade. Então, é um sono não reparador. Não, e o grande problema que eu vejo é que ele não trata o que tá acontecendo. Então, por exemplo, tu vai lá, tu vai dar um indutor do sono. Tá, mas por que que essa pessoa não tá dormindo? Será que a gente tá vendo ali o que que tem por trás? É o cortisol que não tá ajustado? Ela tá fazendo toda, porque a maioria das pessoas não faz higiene do sono. E a gente sabe que é difícil de fazer a higiene do Sim, sono. Então, assim, tá fazendo a higiene do sono, porque a higiene do sono ajuda um monte. Tu regular teu eixo HPA ajuda um monte também. Então, tem que ver por trás, porque só dar a medicação, claro que vai dormir, porque é um hipnótico, tu vai dormir. Mas e aí, tá tratando o que tem por trás? Porque daqui a pouco precisa dois comprimidos por noite. Daqui a é, pouco dois não é suficiente. Eu já tive paciente que tomava quatro, cinco por noite. Então, exatamente. e tem um risco muito grande, principalmente a gente falando em memória, já tem estudos mostrando que é uma Sim. medicação que a longo prazo ela pode trazer uma alteração de cognição, de memória. Uhum. É, exatamente. E você consegue, né? Você tem bons resultados tirando a medicação. Eu geralmente, quando o paciente me procura já por causa dos fitocannabinoides, eu tiro, né? Ele já me Sim. procura por causa disso. Eu uso o Zolpidem, não quero mais usar, eu uso algum benzo, não quero mais usar. A gente começa o tratamento modulando tudo que tá errado, vendo qual é a causa, e daí já inicia os fitocannabinoides que vão relaxar. A gente tem hoje uma molécula
que é o canabinol, que ele é ótimo para dormir, ele tem uma ação muito boa indutora de sono. E daí a gente tem o canabidiol, que é bem ansiolítico, então para aquele perfil mais ansioso vai ser legal. A gente tem o canabigerol, que seria para, por exemplo, a pessoa tem Parkinson, ela tem uma ação anti-inflamatória, neuroprotetora muito legal. Aí tudo vai depender de qual o perfil do paciente, mas a gente consegue fazer o desmame da medicação, do Zolpidem ou das medicações tarja preta, e a pessoa volta a dormir, ter um sono de qualidade, chegar ali o horário de dormir e sentir que tem a necessidade de dormir mesmo. Então dá para fazer bastante coisa. E tem também a gente pode usar alguns fitoterápicos, óleos essenciais. Tem outras medicações que não são tão ruins, por exemplo, a trazodona é uma medicação que eu costumo prescrever bastante também, que eu não acho ela uma medicação que tem muitos efeitos colaterais, uma medicação que não vicia. Uma medicação também, quem não quer seguir essa linha mais natural, a gente tem remédios mesmo alopáticos que não tem tanto efeito colateral que dá para usar, que é bem menos pior, né, que essas medicações tarja preta. Sim, não, com certeza. E aí, falando aí dos fitoterápicos, aí, o que que você gosta de usar? Os Ah, óleos essenciais, como que você costuma usar esses óleos? tá, eu de fitoterápico, eu gosto muito de a L-tianina, eu acho ela muito boa porque ela diminui a ansiedade. A L-tianina é um componente do chá verde, né? E ela, Uhum. ela vai diminuir a ansiedade, vai relaxar. Por exemplo, assim, tu trabalha, tu tem que trabalhar até às 7 da noite, tu precisa estar atento. O ideal, ao invés de tomar um café ali 4 da tarde, que vai durar a cafeína no teu organismo 7 horas, então vai atrapalhar no teu sono quando tu começar a precisar ali produzir tua melatonina. O melhor é tu tomar algo com L-tianina. Daí a gente tem o matcha, que é maravilhoso, tem ou a própria suplementação, que ela vai ajudar a relaxar na hora de dormir também, e ela dá uma atençãozinha, né? Se tu tomar ali 4 da tarde, ela vai te fazer tu ficar concentrado e tu vai conseguir relaxar de noite sem estar taquicárdico, sem estar ansioso. Gosto bastante. A taurina, que é, as pessoas pensam, nossa, mas tem no energético. É, É que toma para dormir. Ela é mas são maravilhosa. doses, né? E ela é maravilhosa. Ela modula GABA, que é nosso neurotransmissor mais Sim. inibitório, também relaxa. Ela tem um componente de relaxamento muscular, então gosto bastante dela. É, não chega a ser a dose do energético para te dar uma energia, né? Ela é bem legal mesmo, a taurina. Tu usa ela também? Gosto de usar bastante taurina. De vez em quando eu gosto de usar o próprio GABA mesmo, mas eu sempre vou mais assim, taurina, passiflora. Gosto bastante do magnésio, principalmente na parte do magnésio glicina, né, que ajuda mais o sono. O treonato é bom É, também, né? Que ele dá uma relaxada. treonato. E o legal do magnésio é que ele aumenta a GABA e se a gente pensar na nossa alimentação, o nosso solo do Brasil, ele é pobre em Pobre. magnésio, né? Então é legal tu tomar magnésio, principalmente se tu tem problema de sono, porque a gente não consegue ter ele tanto pela alimentação. Não, e o magnésio é sensacional, né? Porque assim, trabalha em mais de 300 reações aí no nosso corpo, de parte de enzimas. E dá para a gente usar de várias formas. Então, tem o cloreto, que eu quero mais para pacientes constipados, tem o treonato, o taurato, que é mais ali para cabeça mesmo, neurológico, tem o dimalato, que é mais para mitocôndria, então para mais energia. Então, o magnésio, assim, é sensacional. Então, você tem que saber usar ele ali e os locais que você quer, dar preferência ali para ele. É bem legal. Eu gosto bastante do magnésio também. Inclusive, eu tomo magnésio. Eu acho que é um dos que Né? não dá para faltar, assim. Não. Eu acho ele maravilhoso. Outro que eu gosto bastante de usar para insônia mais inicial é a valeriana. Por exemplo, pessoas que têm problema de iniciar o sono, eu gosto da valeriana para esses casos. Ai, assim, Eu gosto bastante da ashwagandha, muito pacientes que bom. têm o cortisol. Cortisol alterado, ashwagandha é bom. Para quem tem estresse, né? Por exemplo, empresárias, é bem legal também mesmo. Gosto É bem também. legal, bem E legal. tem, e tem o 5-HTP, que também ele é um precursor aí da serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, né? E ele vai ajudar a induzir o sono, né? Principalmente aquelas insônias de início. As insônias de início do sono ali, elas são muito relacionadas com a ansiedade. Então, que é aquilo, tu deitar, eu sempre falo assim para os meus pacientes, parece que quando a gente está de noite, que fica tudo muito silêncio, a nossa mente, a mente do ansioso, e eu entendo isso porque eu sou ansiosa, ela não para.
Parece que assim, durante o dia tu tá na correria e tal, tu consegue, mas de noite, quando tá tudo no silêncio, ela tem um problema com o silêncio. E daí ela começa a fazer barulho pra ti. E daí vem Sim. as preocupações, lembrar de um boleto que tu vai pagar, que tu não sabe se pagou, todas aquelas coisas que vem. E é aí ele consegue o 5-HTP a diminuir essa angústia aí, ansiosa, né? Então, E olha que interessante, né? O 5-HTP, o triptofano, a gente consegue encontrar na banana e no cacau. ah, é? Uhum. Olha, não, cacau é maravilhoso, porque o cacau é super antioxidante, então ele ajuda a Antioxidante. tirar as toxinas do corpo. É, Que legal. exatamente. E aí a gente consegue, ó, banana e cacau são fontes de que a gente pode ali o 5-HTP, ali, triptofano, para as reações. Ó, incluir cacau em pó puro, né? Puro, 100%, nada de açúcar no seu cacau. Incluir chocolate no teu dia a dia. 100%. Bom, e de óleos essenciais que tu me perguntou, eu sou amante aí dos óleos essenciais, gosto muito. Eu acho que o Coringa, por exemplo, eu quero começar nos óleos essenciais, eu não sei qual eu vou começar. O Coringa, independente de ter insônia ou não, é o de lavanda. Porque o óleo essencial de lavanda ele vai ser ótimo pensando em insônia, porque ele tem uma modulação em GABA também, que é o nosso neurotransmissor mais inibitório ali do sono. Mas ele também ele é uma ótima ação cicatrizante, ele é um antidepressivo, ele é ansiolítico. Então ele vai ter várias assim opções que tu pode usar. Além dele, tem a manjerona, que eu chamo de manjerona, que é aquela que acolhe, que te dá o colo, que também ajuda para dormir. Tem o cedro, melissa, camomila, tem esses aí também que ajudam, mas o que eu gosto mais é da lavanda. É. E aí, geralmente, quando eu peço para usar o óleo essencial, eu peço sempre para usar no vaporizador, ali perto do quarto, ou mesmo em ambiente mais à noite, você vai sentar na sala, deixar ali perto, para você ir sentindo, ir inalando ali. O legal desses vaporizadores é que eles já pega mais gente. Então, se tem mais gente no quarto, vai gostar, vai sentir o benefício. Só tem que cuidar que não pode ter aquele filtro. Tem um aqui. Deixa eu mostrar, ó. Eu não sei se vai dar pra ver, mas não tem aquele filtro no meio, ó. Ele é assim, ultrassônico. Ah, tá, Não, sei. não pode ter o potinho de baixo, não vai dar pra mostrar que tá com água. Mas não pode ter o filtro, porque daí o filtro vai ficar com toda a parte terapêutica dele, aquele negocinho no meio, tem uns que tem, né? Então tem Tem uns aqui que tem. tem que cuidar quando comprar. Esses com negocinho no meio geralmente é mais baratinho. Quando comprar, investir num que não tenha para tu ter a propriedade terapêutica. Outra coisa que Entendi. tem gente que indica e eu não gosto muito é pingar na fronha quando vai dormir. Uhum. Não gosto porque já tive paciente que fez e acordou, começou a acordar com dor de cabeça. Porque imagina, tu fica a noite toda sentindo aquilo ali, vai liberar a toxina. Ele é volátil, o óleo essencial. Então, depois que ele libera ali o que ele tem para liberar, talvez vai liberar alguma toxina. E tu vai ficar muito tempo em contato com isso. E daí pode dar dor de Sim. cabeça mesmo, pode dar sintomas, efeitos colaterais. Então, eu acho que assim, se é para usar ou usar inalatório, tu pode inalar sim, não quero gastar com esses difusor. Sim. Inala sim. Ou até tópico. Tópico é legal É, também. tem o Rolon, até tinha um Rolon, mas tem um Deixa eu Rolon, ver, eu tenho ah uns lá, aqui. Não, mas que a não é. gente Mas faz, dá pra fazer até ti- uma mistura. é tipo isso aqui, esse aqui é do aromaterapia meu e das gurias. É tipo esse daqui, só que dele tem que o meu tá sempre, que esse é pra montar um, né? É, Tem um pronto aí? eu tenho um pronto aqui. Mostra aí. Mostra o rolãozinho. E esses dá Um pra usar até como rolãozinho, ó. perfume. É. Aí você usa assim, né? Assim. O de jasmim eu uso até como perfume, porque é um cheirinho maravilhoso. Mas esse aí é legal porque tu pode montar. Daí, pra quem gosta dessas coisas de montada, e tu pode, por exemplo, assim, pega o sândalo, que é muito legal também para ajudar a dormir. Pega o de bergamota e o de lavanda. Aí monta ali pra ti um blendzinho que vai te ajudar bastante a dormir. Se tu, assim, estudar o que cada um vai agir numa área do cérebro, né? Cada um vai agir, vai ser maravilhoso pra ti. É, exatamente. Eu também gosto bastante. E assim, estamos falando de coisas que têm artigo. Os óleos essenciais são comprovados. Sabe que pra E mim, claro, no começo eu falava, gente, mas isso é só cheirinho. A Carol foi a que me trouxe, né? A doutora Carolina Xavier foi quem me trouxe para esse aham, mundo dos óleos essenciais.
E daí no começo eu dizia, nossa, Carol, isso não pode, isso é só cheirinho. Ela dizia, não, tu precisa testar, porque tu prescreve cannabis, tem tudo a ver com canabidiol, tu precisa Hum, sentir o poder dos óleos essenciais. Eu falava, não consigo acreditar. E daí eu tinha um fungo numa unha que eu peguei na natação, que eu tava assim, olha, acho que uns 3 anos com aquela porcaria daquele fungo. Eu já tinha usado todos os tratamentos da dermato, tinha tomado 6 meses a é medicação. difícil tratar, hein? Não, tava assim, ó, muito tempo com aquele fungo e não melhorava. E daí a Carol disse pra mim assim, ó, escolhe um óleo e usa pra algo que tá atrapalhando tua vida. Eu pensei o fungo. Daí eu perguntei pra ela, qual óleo eu uso pro fungo? Ela, melaleuca. Aí eu fiz lá uma poçãozinha que ela me instruiu do tal do óleo e comecei a passar aquilo ali. Eu não tenho mais o fungo. Assim, ó, sem mentira, acho que uns 3 meses sumiu o fungo e eu não passava todo dia, porque o meu grande problema com essas porcaria de passar, pra quem tem fungo vai me entender. Tu tem que lixar a unha em cima, não pode Sim. pintar e ainda tu tem que passar aquele esmalte, né, que compra pra passar. Com o olhinho essencial não fazia nada disso. Eu passava direto antes de dormir ali, passava, deixava e agiu, eu não tenho mais nada de fungo. E daí eu pensei, meu Deus, esse negócio funciona. É, não, é muito bom. É inacreditável mesmo. Aqueles de eucalipto que abre Abre assim a tudo. via aérea. Nossa, é muito bom. Abre Muito bom. tudo. Mas aí, cenas para os próximos capítulos. É, podemos falar mais Óleos sobre isso. essenciais. Mas se a gente pensar assim, de onde que vieram as medicações? As medicações vieram de Sim. plantas. Então, é lógico Uhum. que vai funcionar aquilo ali, é a planta 100% pura. Então, não tem como não. A metformina, que é a medicação aí do É, diabetes, é uma flor, né? é uma planta, né? É uma planta. E é excelente. É muito, muito boa. É, é o que a gente falou. Os chás aí, chá maracujá, camomila. Né? Então é sensacional mesmo. Bom, voltando ao nosso assunto, que já demos uma floreada aí, mas falando ali no sono, a gente tem o ciclo circadiano, que é algo que a gente herdou dos homens da caverna, os homens que viviam lá e só sabiam que era dia porque nascia o sol e que era noite porque escurecia. E eles tinham a parte deles de melatonina e cortisol bem regulada. Eles não precisavam de um despertador para interromper o sono deles. Então, eles eram mais regulados porque eles estavam mais expostos à iluminação natural, o que foge de nós hoje em dia. Por que que a gente tem mais insônia? Porque a gente não está mais, a gente passa, eu e tu, a gente passa trancada num consultório fechado, sem claridade, o dia inteiro. O Uhum. cérebro da gente se atrapalha, ele pensa, ué, mas ué, né? É 8 da noite e ainda tô recebendo essa luz, que horas vai escurecer? Então atrapalha a nossa produção de melatonina, que depende de começar a escurecer. Uhum. E o cortisol também vai atrapalhar. Eu vejo assim, a nossa rotina hoje em dia, que é uma rotina super necessária, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer muitas coisas, mas essa nossa rotina também interferiu no sono, não é só a ansiedade. Mesmo da rotina, né? Tem gente que fala, ah, eu faço atividade física em qual horário? Gente, depende. Depende. Tem paciente que fica bem se fizer de dia, tem paciente que fica bem se fizer de noite. Mas assim, se a gente pensar na maioria, o ideal é fazer atividade física de manhã. Pela manhã seria o melhor horário, porque à noite a tendência é você ficar mais agitado e você demorar mais para dormir. Não, e de Então, manhã tu tá com o cortisol no talo, tu tá com o teu cortisol te dando muita energia. E para quem não sabe o que que exatamente. é esse benefício do cortisol, quando a gente está doente, que a gente toma lá nossa prednisona, Prednisona. ela vai aumentar o nosso cortisol. Tem gente, por exemplo, quem tem transtorno de humor bipolar, às vezes toma, aconteceu muito no Covid isso, de tomar o corticoide, que davam altas doses no Covid, de Sim, corticoide, e a pessoa ficar eufórico, maníaco, estabilizar a doença dela ali, porque o corticoide faz isso, faz a gente acordar pro dia, faz a gente viver. Então, o melhor horário seria de manhã. E para as pessoas que falam assim, ah, não, mas para mim é de tarde. Se tu, eu performo melhor de noite. Se tu organizar o teu reloginho, tu vai ver que tu vai performar muito melhor de dia, porque nós somos sim. seres diurnos, ninguém enxerga de Uhum. noite, ninguém tem visão noturna nossa, então a gente nasceu para performar durante o dia. Ai, como que eu regulo o meu ciclo circadiano? Como é que eu faço para ajustar? Gente, é o básico. Acorda de manhã, exposição solar direta, 10 minutinhos.
Já vai ajudar a regular teu cortisol e tua melatonina. De noite em casa, trocar a luz branca, a luz azul, por essas luzes mais amareladas. Deixar as luzes Sim, mais assim, amareladinha, mais baixa. Não é pra gente estar de noite acordado, assim, muito acordado. Eu tenho umas memórias, assim, na casa do meu avô e da minha avó, que que meu avô faleceu ano passado, 95 anos. Então a casa dele a gente ficava muito preocupada, porque meu avô tinha mal e mal uma luz, era bem pouquinho. E daí a gente ficava preocupado de noite, assim, porque era uma luz bem fraquinha e era só aquela luz, era muito fraquinha. A gente ficava com medo que ele fosse cair e coisa e tal. E na casa dos meus pais, aquela luz branca estourando. É completamente o avesso. No fim, hoje em dia eu vejo que o vô vivia melhor, porque daí tinha o soninho dele. Eu vejo que assim, a gente tem que cuidar o ambiente também, né? De noite, evitar olhar filme que te dê muita adrenalina, séries que tu vai querer sim, terminar um episódio, começar outro que vai te ativar tua dopamina e tu não vai querer parar de olhar. Preferir ler um livro, ninguém mais lê livro hoje em dia, fazer não. palavra cruzada. Então, tudo isso vai ajustar a questão hormonal ali, cortisol, melatonina, para tu conseguir descansar e ter um sono de qualidade. Luz no quarto, tem que apagar tudo, pôr blackout, até a luz, essa, tipo, do ar-condicionado, Televisão, né? Ar-condicionado, aqueles vermelhinhos. isso interfere, tem que pôr um adesivinho ali, e porque interfere. Eu vi esses dias num outro podcast que era, eles estavam comentando, era um cara que estuda só sono, e daí ele estava comentando de um estudo que ele viu que falava sobre eles pegaram uma população que tinha um sono normal, dormia bem, só que tinha luz no quarto. E só aquela luz já deu resistência insulínica naquela população depois de um tempo. E aí, depois de um tempo, estão todos com diabetes. Porque a luz alterou o cortisol deles, né? E podem evoluir para diabetes. Então, esses pequenos cuidados já vão melhorar o nosso cortisol para tu acordar disposto, porque quem tem cortisol alterado não acorda disposto, porque Não. vira um massacre o dia, né? É. Você acorda cansado e é uma pessoa que, tipo, tá com dificuldade para acordar, chega ali 3, 4 horas da tarde, tem uma dificuldade para se manter mesmo fadigado, fica ali fadigado, se manter acordado é difícil, aí vai procurar doce, porque é o horário do segundo pico do cortisol. Então, assim, se o primeiro da manhã já tá muito baixo, imagina esse segundo, já nem subiu. Então, assim, é onde você fica lá e compulsivo mesmo por carboidrato. E é muito assim, quem tem essa fadiga mesmo de cortisol, você pergunta, ele sabe os horários certinho que cai, né? E aí você fala, o sono tá péssimo. É. E outra coisa que eu vejo bastante, assim, é o uso da melatonina de forma errada. Uhum. Porque eu gosto de prescrever a melatonina 2 horas antes do horário de dormir. Então, tu vai tomar ali pelas 8, que é a hora que a gente começa a produção dela, para ela aumentar junto com a produção fisiológica do nosso corpo e vai Isso. dar o pico ali pelas 10. E eu vejo muita gente tomando na hora que deita na cama. Uhum. Eu acho péssimo isso, porque tu não vai conseguir induzir teu sono e tu vai ter o pico dela, 2 horas, ela vai agir, vai demorar pra agir, né, pra ela aumentar. É, Então, tipo assim, tu vai ter o pico às 10, se tu deitou às 10, o teu pico fisiológico já é às 10. Daí tu vai tomar a melatonina, eu acho que mais atrapalha o nosso organismo tu tomar ali 11 da noite, meia-noite, do que realmente ajuda. Então, o horário ideal eu vejo sendo 8 da noite. Eu não sei como é que tu faz na tua prática. na verdade, é isso aí mesmo que eu faço, e geralmente eu prescrevo hoje aquela DU, né? Que tem a ação rápida e a ação lenta para tentar manter o sono. Outra coisa que as pessoas se atrapalham, se confundem, que álcool ajuda a dormir. Ah, vou tomar uma tacinha de vinho que isso vai melhorar meu sono, só para dormir melhor, né? E existe essa frase, mas na verdade não ajuda a dormir nada. Ele pode dar uma falsa sensação ali que tu fica mais molenga, que dá um Sim. relaxa, mas a qualidade do sono não fica boa, fica ruim, tu não descansa. Na verdade, eles é mais para relaxar. E aí você confunde como sono. Mas assim, não é a mesma coisa. E outra coisa, esses dias eu atendi um paciente, ele estava bebendo todos os dias. Porque o estresse do trabalho, ele, ele perdia o sono, né? Porque ficava ansioso. E aí o que que ele fazia? Ele usava a cerveja como um indutor aí de relaxamento e dormir melhor. E É. assim, a hora que eu vi os exames dele, meu Deus do céu, os exames todos alterados.
Tipo, inclusive testosterona, tudo baixa, tudo alterado, todos os exames hormonais, a parte de vitaminas, minerais, tudo alterado. Mas por quê? Porque não tá tendo nada de bom, né? Além de estar ali enchendo de carboidrato, principalmente à noite, então ele já tinha ganho aí 10 quilos, e a gente sabe que pacientes que bebem, né, o álcool em si, né, além de gerar uma esteatose hepática, gera deficiência de vitamina. Não, vira uma bola de neve. Exatamente. Então, assim, ah, tá, eu vou prescrever para você as vitaminas. Tá, mas você só tá remediando. E aí? Você tem que parar de beber, né? Assim, se o trabalho tá te causando todo esse estresse, alguma coisa tá errada. Infelizmente, alguma coisa tá errada. Tem realmente muito disso, né? A gente vai deixando, ah, porque eu trabalho, porque eu trabalho. Alguma coisa a gente tem que fazer para melhorar isso. Diminuir o estresse é o ponto fundamental, porque na Sim. verdade o estresse é que vai atrapalhar o nosso ciclo circadiano, porque vai alterar ali o cortisol. Então, ele vai atrapalhar teu sono. Então, ter uma boa gestão do estresse, eu sei que é complicado, porque, poxa, tu tem uma empresa, tu tem um trabalho, tu tem um monte de coisa para fazer. A gente não é fácil. Ah, vou desligar o botão do estresse, agora eu não sou mais estressado. Não tem como, mas existe formas de tratar. Então, assim, psicoterapia ajuda um Eu monte, gosto muito de meditação também. Oriento meditação. todos os meus pacientes, vai atrás de meditação, tem no YouTube, vai fazer uma meditação, porque já melhora muita coisa, né? Você aprende a respirar, então melhora muita coisa. Meditação é bacana. Exercício físico também ajuda. Tu Sim, botar, ah, mas eu já tô estressado porque eu tenho muito trabalho. Vou botar exercício físico quando? Não sei, dá um jeito, porque daí se tu não tem tempo pra tu te dedicar pro teu corpo entender que aquele momento é dele, poxa, daí as coisas estão muito erradas, né? Então tu tá priorizando, a conta fica alta demais, que é o que a gente volta lá ao início do quadro de hoje. É o preço que se paga pra não dormir é sim, muito caro, é um investimento. O exercício físico entra no mesmo investimento. é. Quando eu comecei a ver o exercício físico como um trabalho, para mim tá lá Uhum, na minha agenda, todos os dias como uma forma de trabalho. Aí eu parei de faltar. Eu venho treinando já faz algum tempinho, eu posto as pessoas, ai, que focada, não é foco. não, É sim, trabalho, porque se eu via como foco, ah, agora eu tô focada. Nossa, mas comecei a ficar menstruada, daí mudou toda a minha questão hormonal é, para foco. Não é foco. O trabalho eu vou menstruada ou não. Tem dias que eu tô menstruada, não sim, quero ir pro trabalho, tô com cólica, mas tem que ir. sim. Então, a gente analisar as coisas da nossa vida com outras prioridades. A mesma coisa de noite, assim. Às vezes eu prefiro mil vezes ter uma TV no quarto, que eu não tenho hoje em dia, mas já tive, ter uma TV no quarto para ficar olhando TV de noite. Mas foi algo que eu tirei da minha vida, porque sim, vai atrapalhar meu sono. E eu sou uma pessoa que eu começo a assistir uma série, meu Deus, eu quero ver o que vai acontecer. O, o final. Eu quero ver o final. Então a gente tem que saber também, tem que conhecer as nossas sabotagens, né? Saber até onde a gente vai. Não, nem começo. Série, eu não começo. Não assisto, não começo, porque a gente não sabe brincar. Pois é, começa e que eu tenho um paciente que ele fala para mim assim, eu falo, tem insônia, e daí eu falo para ele, poxa, tem que tirar a TV do quarto. Não, eu não vou tirar a TV do quarto, porque agora eu já arrumei uma estratégia. Daí a estratégia dele, ele coloca filmes que ele já olhou, porque daí ele não precisa prestar atenção. Aí ele dorme. Aí ele consegue dormir, porque ele fala que ele só consegue dormir com a TV. Se ele desliga a TV, ele não consegue dormir. Daí ele coloca filmes que ele já olhou. Falei, bom, tá funcionando? Tá. Daí ele bota timer, a TV desliga e é só do início. Mas assim, a gente tem que saber nossos limites, né? Sim. Não, para alguns casos, a gente realmente, aqueles pacientes que têm muito zumbido, né? Uma das causas, né, para eles dormirem, né? Uma das coisas que a gente orienta para dormir é realmente colocar um som, alguma coisa no fundo, Eu, porque senão não dorme. eu já com som não consigo dormir, eu É, me o que atrapalho. seria o ideal. Mas assim, para esses pacientes assim com zumbido mesmo, som. Aí a gente pede para ligar aquele som, não música, né? Seria Cachoeira. aquela cachoeira, isso. Uhum. Para desfocar do zumbido e aí você conseguir dormir. Porque imagina, a hora que você tá ali no escuro, quietinho, realmente, se você prestar atenção no zumbido, esquece. Mas então, eu acho que é isso. Não sei se tu te lembra de mais alguma coisa. Acho que é isso.
Resumidamente, se tu não dorme, tu vai engordar, vai piorar tua dor, porque vai Vai aumentar o processo envelhecer. inflamatório do corpo, vai envelhecer, vai perder anos de vida, porque acaba que, né, vai alterar tudo aí, pode ter diabetes, pode, né, até alterações cardíacas de não dormir Sim. bem. E sempre é bom investigar. Eu acho que o que fica de hoje aqui da nossa conversa é, se tu não dorme bem, investiga. Porque pode ser muitas causas. Às vezes só tu tomar a medicação ali não vai ser o que vai solucionar o problema de fato. É só o band-aid a medicação. A ferida tá lá dentro. A gente tem que ver, abrir, limpar a ferida, ver o que tá acontecendo. Sobre isso, acho que a gente comentou tudo sobre aí o sono, o que que dá para as pessoas fazerem. E não esqueçam de curtir, compartilhar esse podcast com os seus amigos. E, claro, deixar os comentários, porque às vezes algum assunto surge aí de algum comentário, ou se alguém tiver algum interesse que a gente converse sobre, podemos conversar. E uma coisa muito importante que vocês nos ajudam é entrando no nosso canal e se inscrevendo. Vão lá, se inscrevam no canal, que isso ajuda ao YouTube entregar cada vez mais os nossos vídeos para vocês. Então vão lá, se inscrevam, que isso vai nos ajudar.